Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Alesp, a todas as pessoas que estão aqui neste plenário. O assunto que nos traz aqui neste momento, no dia de hoje, diz respeito a algumas informações que foram disponibilizadas pelo jornal Estado de São Paulo e em alguns sites, também alguns portais, sobre 32 projetos de infraestrutura que seriam realizados no Estado de São Paulo através das PPPs, ou seja, das parcerias público-privadas, que foram simplesmente colocados, retirados aí do planejamento da Secretaria de Planejamento e do Governo do Estado de São Paulo. Desses 32 projetos, e aí a gente precisa fazer uma menção à mobilização que nós tivemos muito forte, principalmente no Estado de São Paulo, em junho de 2013, onde a população exigia, a população pedia investimentos e melhoria nas condições de mobilidade urbana. E a maior parte desses 32 projetos que hoje estão sendo engavetados, na verdade, são projetos relativos à questão da mobilidade urbana. As parcerias público-privadas iniciaram-se em 2004, portanto, há 11 anos. E muito estranho que os motivos os motivos elencados para a não realização desses projetos de PPPs identificam que há a necessidade, são termos constantes da ata, da reunião que aconteceu para decidir que não se fariam essas 32 obras no Estado de São Paulo, diz que a experiência dos 11 anos demonstrou a necessidade de um regramento mais preciso com relação a várias questões. Por exemplo, a questão da tramitação das propostas, a questão da definição mais clara das competências e das responsabilidades dos entes e dos órgãos envolvidos, a questão da transparência sobre as etapas de procedimento, a interação entre as secretarias, a necessidade de inovação para permitir melhorias nos projetos, enfim, uma série de desculpas ou de, não sei, o termo talvez adequado seja de situações onde eles colocam, as pessoas que avaliaram e que decidiram pela não realização dessas obras, colocam como sendo problemas, empecilhos. E nós temos algumas questões bastante delicadas. Por exemplo, nós temos a não realização das obras, e aí eu pediria para a minha assessoria mostrar a fotografia. Nós vamos pedir aí autorização para poder passar a fotografia da situação em que se encontram algumas delegacias, porque os pátios que recebem os veículos, que são apreendidos, isso está no meio da rua. Isso é uma rua da cidade de São Paulo, né? Deveria ser uma rua, deveria ter a possibilidade do trânsito das pessoas, lá na 50 DP, olha lá, 50 DP, e isso é, hoje, um depósito, um pátio legal. E várias obras dessas estavam programadas, planejadas para serem realizadas, para que essa situação caótica que se encontra o depósito de veículos pudesse ser resolvido. Mas, infelizmente, essas obras foram suspensas. A questão também que a gente colocou aqui da mobilidade urbana também é uma questão bastante complicada. Por exemplo, o monotrilho
que também é um outro problema que a gente tem, e que não é obra do PPP, mas é uma obra feita pelo governo do Estado, que se propunha inicialmente a construção de 26 quilômetros de monotrilho, até agora foram entregues tão somente 2,9 quilômetros, que nas estações entre a Vila Prudente e a estação do Oratório. Esse contrato foi assinado no ano de 2010, deveria ter sido entregue em 2014, agora disse que não se fará antes de 2017, e essas obras provavelmente sejam congeladas. Também há uma disposição do congelamento das linhas, e aí a preocupação é grande, nós já fomos, inclusive, procurados pelo pessoal da cidade de Tiradentes, porque as duas linhas, a linha 15 prata e a linha 17 ouro, a prata atenderia a cidade de Tiradentes, a região leste da cidade, e a ouro, a região sul da cidade, que chegaria até Paraisópolis. Há uma manifestação no dia de hoje do senhor governador do Estado, Geraldo Alckmin, dizendo que ele vai realizar, sim, a obra que chega até Paraisópolis, mas não se manifesta a respeito da obra da cidade de Tiradentes. Isso causa muita preocupação. Várias outras obras, e eu peço licença aqui para nominar algumas delas, que são imprescindíveis para o Estado de São Paulo, estão suspensas, estão abandonadas de uma certa forma. A questão da implementação do monotrilho de Santo Amaro, Jardim Ângela e Capão Redondo, a questão do Expresso ABC, a questão do Expresso Tiradentes, do Expresso Jundiaí, projetos para a construção de 10.000 unidades habitacionais na região metropolitana, que seriam feitos por PPPs, estão suspensas, a geração de energia elétrica por meio dos aterros sanitários, a questão da utilização do polo produtor para águas de reuso, os pátios legais eu já disse, a linha 7, Rubi da CPTM, também está suspensa, a duplicação da rodovia SP-079, a questão do monotrilho Portuguesa Tietê, que ligaria até o aeroporto de Guarulhos, também está suspensa. Outra questão, o corredor de ônibus de Antônio João Alphaville a Santana do Parnaíba. Enfim, são 32 obras, e uma delas que nos causa muita preocupação é a limpeza da calha do Tietê, que também está suspensa. Bom, devido a toda essa falta de planejamento do governo do Estado de São Paulo, algumas questões têm que ser colocadas aqui, né? A questão dessas linhas de metrô que facilitariam muito a vida das pessoas e que estão suspensas, a questão do monotrilho e também, senhor presidente, uma notícia que nos deixou bastante surpresos, de que o Ministério Público, a pedido do Tribunal de Contas do Estado, hoje faz uma referência aí a prováveis ou possíveis irregularidades em mais de uma dezena de contratos da Sabesp, que foram feitos sem licitações e que orçam aproximadamente 400 milhões de reais. O Tribunal de Contas, inclusive, aponta uma obra da Sabesp que foi feita para a captação de águas do rio Guaió, em Suzano, e que foi investido lá 29 milhões de reais, sendo que, depois da obra pronta, descobriu-se que não havia possibilidade de captação da água daquele rio. Portanto, 29 milhões de reais foram usados de forma a não atender a sua necessidade, com desvio de finalidade, com desvio de recurso público, do ponto de vista da não utilização adequada desses recursos. E nós estamos aqui para lembrar essa situação. E dizer que nós discordamos de tantos projetos
apesar da gente entender aí as dificuldades orçamentárias, as dificuldades financeiras que nós estamos vivendo neste momento, nós entendemos que a população da cidade de São Paulo, a população que seria atendida na grande região metropolitana, como Guarulhos, como outras cidades aqui da nossa região, vão perder a possibilidade da melhoria aí nessa questão das pessoas estarem se locomovendo, tendo uma mobilidade mais eficiente, mais segura, mais barata, inclusive, porque a gente sabe o alto custo que tem para as pessoas esse deslocamento das grandes metrópoles. Então, a nossa preocupação é muito grande em relação à questão da água, em relação à questão da mobilidade urbana, da não realização das obras nos pátios que seriam imprescindíveis. Lá na cidade de Araraquara, de onde eu venho, nós temos problemas sérios com essa questão do pátio. Enfim, deixar aí a nossa manifestação no sentido de que, depois de 11 anos, descobriu-se que as PPPs não são tão boas quanto se imaginava há alguns anos atrás. Então, essa é a nossa manifestação, essa é a nossa, nosso inconformismo com a não realização dessas obras. Muito obrigada, senhor presidente.